Reflexão de fé. Mateus capítulo 7, versículo 7 até o versículo 12. Peçam, e será dado a vocês. Busquem, e vocês vão achar. Batam, e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E a quem bate, a porta lhe será aberta. Continuemos daqui a pouco até o verso 12, quando esta perícope será concluída. Este pequeno trecho, esse pequeno ensinamento, o que guarda de verdade, o que guarda de significativo, qual é o grande segredo, qual é a grande revelação dessa perícope aqui no Evangelho chamado Mateus? Comecemos com estes dois versos. Quando é dada a promessa a todo aquele que pede, a todo aquele que busca, a todo aquele que bate, não faz distinção de qual religião, de qual nação, de qual pensamento, a quem serve, a quem busca, a quem adora, a quem ama, não. Diz que todo o que pede recebe. E daí muitos poderão concluir que esta é a lei do sucesso, que podemos conseguir qualquer coisa, que podemos atingir qualquer altura, que podemos realizar qualquer sonho, que podemos executar qualquer plano. Basta pedir, buscar e bater. E estas três seriam as três fórmulas do grande sucesso da vida de qualquer um. Independente se é cristão ou não cristão, qualquer pessoa que pede, qualquer pessoa que busca, qualquer pessoa que bate. Então essa seria a lei do sucesso. Baseado nesse texto, muitos podem concluir que eles podem alcançar o maior diploma, podem alcançar o renome, podem alcançar propriedades, podem comprar algo. Por quê? Porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate a porta lhe será aberta. E muitos nesse momento de conflito, nesse mundo capitalista, onde se procura cada vez mais o ganho, onde se procura o destaque, o renome, então as pessoas podem se sentir motivadas por esse texto. E o passo é simples. Primeiro, pedir. Pedir é desejar, é almejar, é sonhar, é querer algo. É o primeiro passo, pedir. Mas não se pode conseguir uma grande realização só pedindo. É necessário dar o segundo passo. O primeiro passo é desejar, é pedir. Mas só desejar não resolve. Quantas pessoas morrem desejando alguma coisa? O segundo passo é decidir, é buscar. Buscar é decidir. O passo além de desejar é decidir. Quando você decide de acordo com o seu desejo, então você vai fazer por onde conseguir aquilo. Mas você não vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na centésima. Quem sabe na milésima vez, então bata até que a porta seja aberta. E com esta mensagem, muitos podem se iludir com uma teologia da prosperidade, ou com eu posso fazer qualquer coisa porque eu creio em Deus. Mas não é isso que o texto quer dizer. Não é esta a proposta do Cristo nestas palavras. Não é essa a proposta do evangelista. Então o que o evangelista está querendo dizer, só poderemos descobrir ao continuar lendo os textos, até o verso 2, onde encerra-se essa perícope, só podemos compreender melhor esse texto à luz de todo o seu contexto, à luz de todo o escrito do Evangelho de Mateus. Perceba que as primeiras palavras que Jesus pronuncia neste Evangelho de Mateus, quando ele começa o Sermão do Monte, é a respeito dos pobres. E quando chega no ponto alto do Evangelho, no dia do juízo, Mateus 25, 31, o julgamento se dá em função das pessoas que negligenciaram, que desprezaram ou que não fizeram qualquer coisa pelos necessitados. E ele diz, vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu estava com fome, eu estava carente, eu era um esquecido, e você lembrou de mim. Você me deu comida, você me deu água. E aqueles da esquerda dirá, apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome, vocês não me deram comida. E aí continua o texto. Então perceba como que o Evangelho de Mateus começa, como que ele termina. O Evangelho de Mateus reflete a realidade de um Cristo que procura os pobres, que procura as pessoas que estão passando por necessidade. E esta perícope vai revelar alguma coisa também sobre isso, que está dentro da defesa do Evangelho. E o verso 9, então, ele diz, o qual dentre vocês é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará peixe. Ou se o filho lhe pedir, ou melhor, qual de vocês é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se o filho lhe pedir peixe, lhe dará cobra? E aí ele diz, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Calma, não acabou ainda a perícope, ainda tem mais um verso. Mas aqui, qual de vocês é o homem, por mal que seja? A compreensão do Cristo, a compreensão do evangelista, é que a humanidade é má, é que as pessoas são más, é que nós somos maus. Mas nenhum de nós, sendo mau, seria capaz de dar pedra ao filho que lhe pedir pão.
ou lhe dá uma cobra em vez de dar um peixe? Você, sendo mau, é capaz de dar coisa boa aos seus filhos? Ora, qual é o pai que não daria qualquer coisa boa ao seu filho? E aí a perícope, o texto, o Cristo diz que o pai também dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí eu pergunto, o que está no contexto de pedir coisas boas ao pai? Quais são as coisas boas? Mais uma vez, em harmonia com a oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus, a única petição que é feita, a única petição material que é feita é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mais uma vez refletindo a realidade da comunidade pobre de Mateus. Uma comunidade que muitas vezes não tinha o que comer, então pedia o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedia o pão de hoje porque esse pão ainda não existia para eles. Então o texto diz, o Cristo diz, peça coisas boas ao Pai e o Pai vai dar. Peça, busque e bata até que a porta seja aberta. E o Pai vai conceder a vocês aqui o pão e o peixe. Vocês terão o que comer. Acontece que estas pessoas, a quem o Cristo se refere, sendo pessoas más, que conseguem dar coisas boas aos seus filhos, já tem o pão e já tem o peixe. Eles já podem dar ao filho o peixe, já podem dar ao filho o pão. Então qual é o grande segredo do Cristo? Qual é a grande verdade do Cristo? Qual é a grande verdade desta perícope? A grande verdade desta perícope, meus amigos, não está nas grandes realizações, nas grandes conquistas. Está em pedir, buscar e bater em busca do pão, em busca do peixe, em busca das necessidades básicas da vida. Porque todo mundo que nasceu neste mundo, todo mundo que veio à existência, tem direito pelo menos ao que comer. E esta não é a realidade de 1 milhão de pessoas que por dia no mundo morrem de fome. E a maioria destas pessoas são crianças que não tiveram direito a uma existência mínima, tendo pelo menos o que comer. E pensemos, nós, que essa realidade atinge o nosso país próspero, o nosso país rico. Por dia 127 crianças morrem de fome no Brasil. O texto, a perícope, conclui dizendo, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também vocês devem fazer a eles. E aí vem a grande conclusão, porque esta é a lei e os profetas. Qual é a grande verdade do Cristo? Qual é a grande proposta do Evangelho? O que quer dizer esta é a lei e estes são os profetas? Tudo aquilo, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós a ele. Enquanto você nada tem, nada possui, e então você pede ao Pai para que você tenha a dar aos seus filhos, tudo bem, está resolvido. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque você tem o que dar aos seus filhos. Se alguém leu esse texto em algum momento, era porque ele era uma pessoa letrada. Então subentende que era uma pessoa bem colocada na sociedade. Subentende que era uma pessoa que tinha condições de alimentar os seus filhos. Então agora é hora de voltar-se para aquele homem que não tem com que alimentar os seus filhos. Então é hora de pedir por ele, de buscar por ele, de bater na porta para que a porta se abra para ele. É hora de olhar para aquele pai que não tem pão para dar ao seu filho, só pedra, que não tem absolutamente condições de sustentar os seus filhos. E esta sociedade cristã, e esse mundo cristão, e esses seguidores do Cristo que creem na mensagem do Cristo, devem abrir o entendimento, o coração e o bolso para atender aqueles homens e cumprir este evangelho que deve ser pregado em todo o mundo. O evangelho que diz aquilo que você gostaria que outros homens fizessem por você. Se você estivesse passando necessidade e fome, e se seus filhos não tivessem o que comer, você não gostaria que alguém, algum outro homem, atendesse a um chamado do Cristo, a um chamado de Deus, para alimentar pelo menos os seus filhos? Ora, é assim que muitos hoje se encontram. Muitos deles não têm encontrado pão nem peixe. Jesus não está fisicamente aqui para multiplicar pão para as multidões famintas. Mas você que crê no Cristo está aqui para realizar o grande milagre do Cristo, de alimentar a multidão faminta, as crianças que morrem de fome. Eis o chamado do Evangelho, eis a lei, eis os profetas. Se há uma mensagem do Cristo, se há uma lei do Cristo, se há uma profecia do Cristo a se cumprir, não são as profecias de Isaías, Jeremias, de Daniel, de Apocalipse. Se há uma lei a ser cumprida, não é a de Moisés, é a lei do amor, é a lei do Cristo, é a profecia do amor.
Muitos dizem, olha aí como a fome está assolando a humanidade. E muitos desses crentes carniceiros, urubus, eles se contentam em no final de semana, seja no sábado ou no domingo, pregar dos sinais da volta de Cristo. Olha como as fomes, olha como as pessoas estão morrendo de fome no mundo inteiro. Sinais da volta de Jesus. Lamento, amigo carniceiro, que esta profecia só se cumpra na vida dos pobres. Por que só eles têm que conhecer a assolação e a miséria? Lhes falta, sabe o quê? Pão e peixe, só isso. Será que o mundo cristão, rico, poderoso, só no Brasil, que arrecada 34 milhões de reais por dia de dízimos, será que esses cristãos ainda não entenderam que o Cristo entregou a sua vida para salvar a vida dos outros? Será que ainda não entendem a perícope de Mateus, que pedir, buscar e bater não é por si mesmo, é pelo outro, é buscar pelo outro, é bater na porta pelo outro para que se abra para o outro, se a porta já está aberta para você, se você já tem com quem alimentar os seus filhos? Esta é a proposta do Cristo, esta é a proposta do Evangelho de Mateus, para que você ajude, para que você se desloque, para que você saia de si mesmo pelo outro, abra o seu coração, o seu bolso, pela outra pessoa, por aquele filho que não tem o que comer, que se ele pedir ao seu pai pão, o pai dirá, filho, eu não tenho como dar pão para você. Mas o cristão, aquele que segue o Cristo, ele não está mais preocupado com o seu pão, ele não está mais pedindo o seu pão. Então que coisa boa ele vai pedir ao seu pai? E qual de vocês, sendo mau, rejeitaria alguma coisa boa ao seu filho? Então esta é a mensagem. Deus é bom, e ele não vai rejeitar nem pão, nem peixe aos seus filhos, porém há, como já disse e repito, milhões e milhões de pessoas que diariamente estão morrendo de fome. E estas pessoas, na maioria, são crianças. Aqui no Brasil, há pessoas morrendo de fome. Por incrível que pareça, há pessoas morrendo de fome. E porque desconhecemos os sofrimentos dos outros? Porque ainda não entendemos a mensagem do Cristo. Seguir o Cristo do Evangelho chamado Mateus, é pedir, não grandes realizações. Não é essa a ideia do texto. Não é isso que o texto ensina. Isso aí é pregação bonita de pregador. Isso aí é mensagem bonita de motivador. Não é isso. O texto não tinha essa sofisticação. É pedir pelo outro, é buscar pelo outro, é bater para que a porta se abra para o outro. Convido você, em nome desse Cristo maravilhoso, em quem você depositou toda a sua fé, para fazer como esse Cristo fez. Entregar-se pelo outro. Pedir pelo outro, buscar pelo outro, bater para que a porta se abra para o outro, porque esta é a lei. Aqui o evangelista, ele descarta completamente o sistema religioso da lei, ele descarta completamente o sistema religioso das profecias, e ele diz não lei, ele diz não profecia, ele diz esta é a lei, esta é a lei, esta é a profecia, pedir, buscar e bater. Bater para que se abra a porta das coisas boas para as pessoas que não têm, como você possa ter pelos seus filhos, para que outros possam ter para os filhos deles. Meus amigos, olhemos para o Cristo verdadeiro do Evangelho. Olhemos para o Cristo que vem passo a passo, se esvaziando para encher a outros. Passo a passo, o Cristo que vem se sacrificando para que outros tenham condições de vida. Vamos entender a mensagem do Cristo. Vamos entender a mensagem do Evangelho. E vamos entender que a única lei que o Cristo nos deixou, ou a única profecia que a sua igreja deve cumprir, é a profecia do amor, é a lei do amor. Não há razão por que existir nem crença em Deus, nem religião. Não há razão para existir nem Deus, se não for o amor. O amor pelo qual entendemos e cremos na nossa realidade cristã. Que este Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que aquele que nele crê, então você complete o texto. E se ele não poupou o seu Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Só o que essas pessoas precisam nesse momento é ter o que comer. Infelizmente ontem, 1 milhão de pessoas morreu de fome no mundo. Infelizmente ontem no Brasil, 127 crianças morreram de fome. Essa mensagem da comunidade pobre de Mateus era um clamor pela salvação, pela intervenção social, pela salvação dos famintos. Essa mensagem do Evangelho de Mateus, da comunidade pobre de Mateus,
era um clamor pela justiça do Cristo, em salvar aquelas pessoas através dos que nele acreditavam. É neste Evangelho de Mateus que o jovem rico, ao encontrar-se com Jesus, foi grandemente decepcionado quando ele disse: venda o que você tem e dê aos pobres. Amigos, não são mensagens aleatórias, não são mensagens voadoras. É uma mensagem centrada, séria, de alguém que sentiu-se tocado por uma sociedade decadente, por uma sociedade faminta, por crianças mal atendidas, por pessoas sofridas e pessoas pobres. É uma mensagem séria de um Cristo que vai se transformar em pão para o faminto, em água para o sedento. É a mensagem de um Cristo que vai entrar na vida da pessoa e vai lhe dar condições de existência. Todas as pessoas que vieram a este mundo têm pelo menos o direito de comer. Se alguém não concorda com esta mensagem, ele jamais pode ter, em hipótese nenhuma, a lei do Cristo do Espírito no seu coração. Ele pode ter qualquer lei, qualquer sistema religioso, mas ele não entendeu nada a respeito da proposta do Cristo. Convido você, que entendeu esta mensagem, para começar a se preocupar, a pedir por estas pessoas. Em primeiro lugar, desejar que elas tenham o que você tem. Desejar que os filhos delas tenham o que os seus filhos têm. O primeiro passo. O segundo, começar a buscar como realizar esse desejo do seu coração. E em terceiro lugar, insistir até que alguém seja atendido por esta oração, por esta decisão. Uma pessoa, quem sabe duas pessoas você poderá intervir. Quem sabe 2 crianças você poderá ajudar a ser gente neste mundo. Quem sabe 3, 4, 5, 10, 500, 1000 crianças. Quem sabe 10.000 pessoas. Quem sabe podemos influenciar muitos a olharem para o outro. Esta é a hora de abrirmos o nosso coração, de olharmos para o outro, de falarmos para as pessoas de um Cristo que as ama agora, que agora faz alguma coisa por elas. Este é o momento especial de levarmos o Cristo para as pessoas com o que nós temos. Muitos não são capazes de compreender esta mensagem, porque para eles ainda o que voga é aquela lei e são aqueles profetas. Não entenderam a mensagem do Cristo, quando ele diz: esta é a lei e estes são os profetas. Peçam, mas não se iludam. Peçam o que está determinado nesse texto para que você peça. Lembre-se do pão e do peixe. Busque, lembre-se de buscar pelos outros e bata até que a porta se abra para eles. Porque ainda que vocês sejam maus, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Mas e os filhos dos outros? E aí ele diz: aquilo que você quer que os outros façam a você, faça você a eles. Será que você não quer que estas pessoas sejam atendidas? Que tipo de evangelho é esse que se contenta e se alegra em pregar os sinais da volta de Cristo quando os filhos dos outros estão morrendo? E diz: Jesus está voltando. Meu amigo, são 2000 anos de pessoas que todos os dias morrem de fome. Todos os dias, milhares de pessoas morrem de fome no mundo inteiro. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quando Jesus vai aparecer glorioso nas nuvens dos céus. Mas eu sei que eu posso impedir que muitas dessas pessoas vivam um pouco mais, tenham uma melhor existência. E se Deus as quer salvar, Deus as salvará através do seu Cristo. Mas façamos o que nós podemos fazer. E vamos dar a essas pessoas aquilo que nós gostaríamos que nos fosse dado se estivéssemos no lugar delas. Esta é a lei. Estes são os profetas, a lei do Cristo e a profecia do Cristo. Amém.